Que Deus nos abençoe, sobretudo, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Faz uma semana que eu venho falando a respeito de uma grande mentira, olá Sérgio, boa tarde, que alguns pastores, eles falam. Quando você mal chega na igreja e o pastor diz que Deus é contigo. Isso é algo, olá Flávio, é algo comum. Qual é a intenção do pastor que fala que Deus é contigo? Ele quer ganhar o seu coração. Porque você não tem nenhuma vida com Deus. Você não tem nenhuma intimidade, nenhuma convivência, nenhum relacionamento com Deus, mas o pastor diz que Deus é contigo. Desde domingo até hoje, eu venho fazendo vídeos provando que isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Como Deus pode ser com alguém que não tem convivência com Ele, que não tem intimidade com Ele, que não tem temor a Ele, que não obedece, que não pratica, que não vive a sua palavra? Mas as pessoas acreditam, porque é muito bonito. E eu tenho dito que a mentira, ela é sempre bonita. A mentira, ela sempre vem envelopada com mel, com abraço, com beijos, ou palavras como meu querido, meu irmão, minha irmã. A mentira sempre vem envelopada dessa maneira. A verdade não. A verdade, ela não vem em forma de pomada ou de gel. Ela vem em forma de injeção de bezetacil, 1.200 miligramas, aquela que dói muito. Então é muito natural o pastor, para ganhar o seu coração, dizer que Deus é contigo. E eu tenho provado que isso é mentira. Basta você ver os meus vídeos aí na página do Facebook. E hoje eu vou provar novamente. Novamente eu vou provar. Olá, Silva. Que Deus não é com todos. No livro de 1 Samuel, no capítulo 10, 1 Samuel 10, o versículo 24 fala da escolha de Saul. Quando Deus manda Samuel escolher Saul, diz o seguinte: vedes a quem o Senhor escolheu. Palavras de Deus para Samuel, para escolher Saul, porque o povo pediu um rei. Então, enquanto Saul foi com Deus, Deus foi com ele. O que aconteceu depois? Saul desobedeceu a Deus. E Deus já não foi mais com ele. Está na Bíblia. Então é mentira que os pastores usam, dizendo que Deus é com você. Ué, você tem vida com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você tem algum relacionamento com Deus? Não, você é mentiroso, mau caráter, safado, canalha. Como é que Deus pode ser com você? Não existe isso. Abre os seus olhos. O pastor fala isso para ganhar o seu coração, para te enganar, para você achar que o pastor é bom. Deus, ele não pode ser com mentiroso, com canalha, com gente mau caráter. Deus não pode ser, porque Deus é santo. Deus é justo. Deus é perfeito. Então eu tenho provado na Bíblia que Deus não é com todos. No capítulo, no vídeo passado, eu provei que está escrito:
Deus está convosco quando vós estáis com ele. Está escrito isso na Bíblia, assim de fácil. Mas o pastor, para te enganar, para ganhar o seu coração, ele diz que Deus é contigo. Mentira! Mentira! Deus não é com você. E outra coisa que eu tenho falado, eu não preciso que alguém diga que Deus é comigo. Eu tenho que saber que Deus é comigo. E como que eu sei? Pelo meu caráter. Se eu pratico os mandamentos de Deus, se eu obedeço a palavra de Deus, se eu temo a Deus, eu sei que eu sou com Deus e que Ele é comigo. Eu não preciso ir numa igreja, eu não preciso que o pastor fale que Deus é comigo. Eu vou mais uma vez repetir, 90% do povo evangélico no Brasil são pobres. Ué, Deus não é com eles? Não é assim que diz o seu pastor? Que Deus é contigo? Por que as pessoas são pobres, miseráveis? Porque são mentirosas, são canalhas, a começar pelo seu pastor. São vagabundos, mal pagadores, mau marido, má esposa, empregado, patrão, filho. Mas você vai na igreja, o seu pastor diz que Deus é contigo. É muito bonito isso. Só que é mentira. Deus foi com Saul enquanto Saul foi com ele. Quando Saul desobedeceu, Deus já não foi mais com ele. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Deus só é com você se você for com ele. Você pode frequentar qualquer igreja e Deus não é com você. Deus não é com você. Por mais que o pastor fale. É como as promessas de Deus. Você acha que as promessas de Deus são para todos? Não, mentira. As promessas de Deus são para alguns. Aqueles que obedecem a sua palavra. Eu falei do Salmo 91. O Salmo 91 tem 14 versículos. 2 correspondem a gente de 4. E os outros 14 são 16 versículos. E os outros 14 correspondem a Deus. Mas, para Deus fazer a parte dele, primeiro a gente tem que fazer a nossa. Você acha que Deus é contigo porque você frequenta uma igreja? Você acha que Deus é contigo porque você dá dízimo, dá oferta? Porque você canta? O diabo faz tudo isso e melhor do que a gente. Você é mau caráter, mentiroso, falso, fingido, hipócrita. Você acha que Deus é com você? Ah, mas eu frequento a igreja todo domingo. O diabo também frequenta. Ah, eu dou dízimo, eu canto na igreja. Eu sou obreiro. O diabo também é. Razão pela qual 90% do povo evangélico são pobres. Deve ter alguma coisa errada, né? Será que Deus está errado? O pastor diz que Deus é contigo. Os pastores dizem que Deus é com você. Agora, 90% do povo está na miséria. Alguma coisa está errada. Ou Deus está errado, ou o pastor está errado, e você está certo. Não. O dia que você conhecer a verdade, você se liberta. Quem disse isso foi Jesus. Existem duas coisas que impedem de você ser abençoado. Primeiro, se chama vergonha na cara. Você não tem. E segundo, ignorância. Você não tem conhecimento das coisas. Essas duas coisas são mais importantes do que a fé. Porque a fé você nasceu com ela. Vergonha na cara não, você tem que aprender a ter vergonha na cara. E você também não nasceu sabendo de tudo, você nasceu ignorante, como qualquer um. Você tem que sair da ignorância. Então, você não é abençoado porque você não vai na igreja. Ou porque você não tem fé. Não, nada disso. Você não é abençoado porque você não tem vergonha na cara e porque você é ignorante. Ignorante significa você não tem conhecimento da palavra de Deus. Então o pastor te engana. Você chega na igreja pela primeira vez. Você é um endemoniado de carteira assinada. O pastor diz que Deus é contigo. Olha, é impressionante.
Você passa 50 anos da sua vida no pecado, na mentira, na orgia, na prostituição, no adultério, na fornicação, na idolatria, e o pastor diz que Deus é contigo. Tem alguma coisa errada, né? Porque Deus é contra tudo isso. Deus é contra a mentira, o pecado, a idolatria, o adultério, a fornicação, o homossexualismo. Deus é contra tudo isso, mas o pastor diz que Deus é contigo. Por que ele fala isso? Primeiro, porque ele é safado. E segundo, que ele quer ganhar o seu coração. Ó o seu coração. Ele quer ganhar o seu dinheiro. Eu não tenho esse medo. Eu não tenho e nunca tive. E nunca tive. Deus só é com aqueles que são com Ele. Está escrito isso na Bíblia várias vezes. Eu pergunto a você, vamos resumir aqui a historinha. Quando Deus derramou o dilúvio, Deus salvou quantas pessoas? Você sabe? Mas se o seu pastor vivesse na época do dilúvio, o seu pastor diria que todo mundo seria salvo. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, se o seu pastor vivesse naquela época, o seu pastor diria que todo mundo seria salvo. Veja, como hoje o seu pastor, ele diz que Deus é com você. E você, burramente, você acredita. E quem está falando a verdade para você, como eu, você não faz caso. Fica até com raiva de mim. Não tem problema não. Eu faço vídeo para isso, para você me odiar ou para você me amar. Eu não faço vídeo para te encantar ou para ganhar o seu coração. Não preciso disso. O seu pastor está mentindo para você. Existem várias mentiras dentro das igrejas. Existe mais mentira dentro das igrejas do que fora da igreja. Antigamente, a gente dizia, a igreja católica te engana. A igreja católica perdeu. A igreja católica hoje, ela virou pinto em relação a algumas igrejas evangélicas. Porque aonde tem mais mentiras são dentro das igrejas evangélicas. Aonde diz que você vai arrebentar, que você vai ser isso, que Deus é contigo, o milagre urgente, agora a sua vida vai mudar. Engraçado, ontem o pastor falou a mesma coisa, que a sua vida ia mudar. Antes eram 7 portas, agora são 91 portas, e sempre com a mesma ladainha, que a sua vida vai mudar. Agora a sua vida vai mudar. Quer dizer, ontem ele falou a mesma coisa e não mudou. Mas agora vai. É sempre agora. É sempre agora. Chega para o seu pastor e pergunta, pastor, ontem o senhor falou que a minha vida ia mudar. Você vai ver o que ele vai dizer, qual a desculpa que ele vai dar. Pastor, o senhor disse que a vigília da virada, que já vão fazer 4 meses, o senhor disse que essa vigília da virada ia mudar a nossa vida. Pastor, já fazem 4 meses, eu continuo na miséria. Pergunta o seu pastor, que fez você passar a madrugada toda na igreja. Quando você poderia estar com seu marido, dormindo, mas ele ficou, olha, te pressionando, essa vigília vai mudar a sua vida, venha, é aqui, na minha igreja, na minha reunião. Você foi. Já fazem 4 meses. O que mudou? Já tem 4 meses o governo, e até agora, só tem desgraça no governo. Já fazem 4 meses. Mas o seu pastor, o bonitinho, o bambambam da fé, ele disse que a sua vida ia mudar. As pessoas estão perdendo o emprego, não existe investimento no país, a economia está parada, o dinheiro não está girando, 4 meses. Mas o seu pastor, o bambambam da fé, ele disse que na vigília da virada a sua vida ia mudar. E você acreditou. Como você acredita que Deus é contigo. Será que Deus é contigo? Olá, Josimar. Será que Deus é contigo? Não. Deus não é contigo. Ah, mas eu vou na igreja. O diabo também vai. Eu prego a palavra. O diabo também prega.
Eu dou dízimo, oferta, o diabo também dá. Eu canto, o diabo também canta. Deus só pode ser com aqueles que são dele. Deus não pode ser com quem é contra ele. Com quem está pregando esse evangelho vagabundo, barato, sem vergonha, canalha. Como Deus pode ser com um pastor que está preocupado com a popularidade, que está preocupado em agradar as pessoas, que não pregam contra a idolatria, não prega contra o pecado, não prega contra a mentira, contra o adultério, contra a fornicação, contra a corrupção? Como é que Deus pode ser com um canalha desse, que não prega nada do que Deus mandou? Ele só prega coisa bonita para agradar as pessoas. Não, Deus não é com esse pastor. Deus é contra ele e eu posso provar na Bíblia. Por isso que você não vê milagres nas igrejas. Você não vê milagres, só escândalos, e só vai piorar. Quando eu digo para você que a igreja está podre, você não acredita. Veja os escândalos. Como é que Deus pode ser com um pastor? E eu estou falando de pastor porque reflete na vida do povo. Como é que Deus pode ser com um pastor que não prega sobre a idolatria quando estamos vivendo no país mais idólatra do mundo? Pastor que só fica cantando, fazendo campanha de manhã, de tarde, de noite, que ele não acredita, nem a mulher dele pega os envelopes. Como é que Deus pode ser com um canalha desse? Que fica pregando o evangelho para agradar as pessoas, para que as pessoas não saiam da igreja. Quando ele fala de pecado, ele fala com um rabinho entre as pernas. Mas para falar de dinheiro, ele grita. Aí ele é macho. Como é que Deus pode ser com um canalha desse? Não, Deus não pode ser. Olá, Francisco. Boa tarde. Deus não pode ser com ele. Deus é contra ele. E eu provo para você na Bíblia, bonitinho. Deus foi com Saul enquanto Saul foi com ele. Depois Deus virou inimigo de Saul porque Saul desobedeceu a Deus. Está na Bíblia, qualquer Bíblia. Você pode ler isso. Mas o seu pastor, canalha, não tem outro nome? Até tem. Ele fica dizendo que Deus é contigo. Ele fica dizendo que Deus é contigo. A igreja está podre. E por que eu digo que a igreja está podre? Porque ninguém fala contra a idolatria no maior país católico do mundo. Ninguém fala contra o pecado. Ninguém fala contra a fornicação, a corrupção, porque os pastores estão envolvidos em corrupção. Estão envolvidos em adultério. Mas prosperidade todo mundo fala. Porque é fácil de enganar o povo. É fácil enganar o povo, porque o povo é ignorante, não tem conhecimento da Bíblia. Então é fácil, eu querendo agradar alguém, eu digo, olha, Deus é contigo, meu irmão. Você vai gostar de mim, vai ou não vai? Agora, se eu falar que você vai para o inferno porque você é idólatra, você não vai gostar de mim. Claro que você não vai gostar. Agora, você vai gostar de mim quando eu falar que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua vida, que Deus é contigo, que os anjos do Senhor acampam ao redor. Aí você vai gostar de mim. Mas é mais difícil você me odiar. É mais difícil você ter ódio de mim do que gostar de mim. Eu não estou nem um pouco preocupado. Olá, Ivan. Vê se os pastores falam contra a idolatria. Veja. Eu nunca deixei de falar contra a idolatria. E nunca ninguém mandou, e nunca ninguém me ensinou isso não. Eu aprendi na Bíblia. Aonde eu fui, eu falei contra a idolatria. Eu pregava contra a idolatria no México, que é o segundo maior país católico e idólatra do mundo. Eu nunca tive medo. Eu preguei contra a idolatria no Ceará, na Bahia, no Recife, no Nordeste, quando são os estados mais idólatras que tem no Brasil. Eu nunca tive medo. E os pastores só ficam cantando, como se o Brasil não fosse idólatra, como se todo mundo que morresse fosse para o céu, porque é bonito falar isso. Alguém pode me dizer o tempo aí que eu esqueci de marcar aqui, por favor? Alguém pode me dizer? Eu agradeço.
Como é que pode? É como você estar no deserto e você oferecer pão com mortadela. As pessoas querem água, elas estão no deserto, mas você está oferecendo pão com mortadela. Obrigado, Flávio. Vou terminar. Nós estamos no maior país católico do mundo, maior país idólatra do mundo, e o pastor continua cantando e dizendo que Deus é com você. Obrigado, Ivan. Não, Deus não é contigo. Diz a Bíblia, eu não sei se você crê, Deus só é com aqueles que são com Ele. Você mente, Deus não é contigo. Você é idólatra, Deus não é contigo. Você vive na fornicação, no adultério, na corrupção, Deus não é contigo. E assim sucessivamente. Mas se você quer acreditar no seu pastor, que diz que Deus é contigo, acredite, Deus foi com Saul enquanto Saul foi com ele. Leia a Bíblia, bonitinho. Leia a Bíblia. Enquanto Saul foi com Deus, Deus foi com ele. Quando Saul desobedeceu, Deus tirou o espírito dele e veja o final de Saul. Tá aí. Saul era o rei. Bonito, alto, abençoadíssimo. Mas quando ele desobedeceu, Samuel falou para ele, agora já era, meu chapa. Você perdeu tudo que Deus te deu. Assim de fácil. Eu vou repetir para você. A igreja no Brasil está podre. Podre. Para mim não dizer coisa pior. A igreja no Brasil está tão podre que se você for num prostíbulo, você vai se sentir melhor. A igreja está tão podre. Se você tiver a oportunidade de conviver com bandidos, você vai encontrar mais sinceridade entre os bandidos, entre as prostitutas, que dentro da igreja evangélica. Escute o que eu estou te dizendo. Escute o que eu estou te dizendo. Eu convivi com os bandidos. Eu convivi com os gays. Eu sei o que eu estou falando. E eu encontrava mais sinceridade neles do que naqueles que não eram bandidos e não eram gays. Basta você ver. Você bota um gay para trabalhar, ele é melhor do que todo mundo no trabalho. Aí você bota um cristão, ele falta, dá desculpa, é preguiçoso, indolente, mas está na igreja. Porque o pastor mente, o pastor diz, Deus é contigo. O gay, nem igreja ele não vai, mas ele é o melhor empregado. Melhor empregado. São fatos. São fatos. Deus não é contigo. Escute o que eu estou dizendo para você. A não ser que você diga, bispo, eu sou um praticante da palavra. Eu temo a Deus, então Deus é contigo. Eu não preciso de igreja para que alguém diga que Deus é comigo. Eu não preciso. Eu sei que eu sou com Deus. A minha vida prova isso. Eu sei que Deus é comigo. Porque eu sei que eu sou com Ele. Acabou. Eu não preciso da minha mulher, eu não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de ninguém. Eu sei que eu sou com Deus, porque eu sei que Deus é comigo. Mas antes de Deus ser comigo, eu tenho que ter certeza que eu sou com Ele. Você tem essa certeza? Fechou o caixão. Tá aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se Deus tocar em você, nos ajude. Com 50, com 100, o que você quiser. Basta você me chamar no Message e eu te dou o número do Pix, porque eu não coloco aí na tela. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos.